Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pândela Figueiredo, eu sou professora de Biologia da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e tenho trabalhado em meus vídeos sobre os planos de estudo tutorados que oferecem um direcionamento de trabalho durante esse momento de pandemia. E nesses vídeos eu tenho explicado os conteúdos dentro de genética para o terceiro ano. Vamos agora para a segunda semana do PET, Plano Estudo Tutorado, volume 3. Na semana 2, a gente vai trabalhar principalmente com os grupos sanguíneos, nesse caso, aqueles referentes ao sistema BO, como já comentamos em um vídeo anterior. As discussões e os vídeos estão todos aí na nossa descrição, então é só vocês olharem que o link vai estar lá. Como identificar esses tipos sanguíneos e os testes de aglutinação, que são aqueles que a gente faz aí, por exemplo, nos laboratórios para saber qual tipo sanguíneo a gente possui, ok? Isso é muito importante para os próximos estudos de vocês, porque essas questões normalmente caem muito em provas. Se alguém tiver alguma dúvida, façam os exercícios e coloquem aí nos comentários, que assim que ele for visualizado, vocês vão ter as respostas de vocês, ok? Então vamos lá. Na página 35 se iniciam, então, os estudos do sistema BO. E dentro do sistema BO, é interessante a gente conhecer o padrão de genótipo. Qual genótipo a gente está se referindo? Aos tipos sanguíneos, que nesse caso vão ser considerados aqui como os fenótipos, ou seja, como eu observo esse padrão. E como essa é a característica, os nossos genótipos vão estar aqui embaixo, que são esses. Vamos lá. Toda vez que eu estou falando de um indivíduo do tipo sanguíneo A, eu estou falando que esse indivíduo vai ter justamente esse alelo aqui, ó, IA. Como eu já falei para vocês, os padrões A e B são dominantes sobre o padrão O. E aí, nesse caso, quem é do tipo sanguíneo A? Ele pode ser IA, ou seja, um indivíduo que é homozigoto dominante. E a gente tem um indivíduo Izinho, que é um indivíduo heterozigoto, já que esse Izinho vai ser a característica recessiva. No tipo B, a gente vai ter também algo bem semelhante. O que vai acontecer? A gente tem um indivíduo IB, que vai ser do tipo B mesmo, e também homozigoto IB, Izinho, que também vai apresentar, só que nesse caso com o padrão heterozigoto. Quem é do tipo O sempre terá que ser Izinho, já que esse é um padrão recessivo. E a gente tem o caso, que a gente já falou também, de codominância, que ocorre entre os tipos sanguíneos A e B. Nesse caso, quem é do tipo AB, ele vai apresentar exatamente esse padrão de genótipo, IA e B. Então, nesse caso, ele vai ser um indivíduo que apresenta todas as características do tipo sanguíneo A e do tipo sanguíneo B, ok? Anotem aí no cantinho do PET de vocês ou num caderno para não se esquecerem. Como a gente já tem aí, então, os padrões de genótipo e fenótipo, vamos entender como os tipos sanguíneos funcionam. A gente tem aqui os aglutinogênios e as aglutininas, que são dois conceitos muito importantes para o estudo de vocês. O que é isso? Toda vez que eu falo que um tipo sanguíneo sofreu aglutinação, quer dizer que ele reagiu com o anticorpo específico dele. O que é isso? A gente tem na membrana das hemácias do tipo sanguíneo os aglutinogênios, ou seja, proteínas que vão diferenciar os tipos sanguíneos. E no caso do sistema BO, a gente vai ter as proteínas A e proteínas B, sendo que a proteína A é referente ao tipo sanguíneo a proteína B é referente ao tipo sanguíneo B, e o tipo sanguíneo AB vai apresentar as duas proteínas de membrana.
Já o tipo sanguíneo O não vai apresentar nenhum tipo de proteína e, nesse caso, ele não vai sofrer reação de aglutinação. Quem que identifica essas proteínas? O que a gente chama de aglutinina, que são os anticorpos que o nosso corpo pode produzir dependendo do tipo sanguíneo que a gente possui. E aí a gente tem o seguinte: quem é do tipo sanguíneo O não pode receber o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. Isso porque ele produz anticorpos que rejeitam esses tipos sanguíneos. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma reação de aglutinação e rejeição desse tipo sanguíneo diferente do dele. Já o tipo sanguíneo A, como a gente mostrou, ele pode ter o padrão heterozigoto e ter o izinho lá do tipo sanguíneo O no meio da característica dele. Isso indica que esse indivíduo pode receber então do tipo sanguíneo O, já que esse tipo sanguíneo não apresenta os aglutinogênios, ou seja, as proteínas que vão participar dessas reações. Temos aqui um esquema representando para vocês esses tipos sanguíneos e no final tem aqui para vocês um quadro comparativo. O tipo sanguíneo A tem o aglutinogênio, ou seja, a proteína de membrana A, mas não pode receber, por exemplo, do tipo B, porque ele tem os anticorpos, ou seja, as aglutininas anti-B, que defende o seu corpo contra o tipo B. Quem é do tipo B tem a proteína também do tipo B, mas tem as aglutininas, ou seja, os anticorpos contra o tipo A. Já o indivíduo que tem o sangue AB, olha que interessante, ele vai ter todas as duas proteínas, a A e a B. E nesse caso, como ele tem as duas, ele não vai produzir nenhum tipo de anticorpo. Por isso que a gente fala que o tipo sanguíneo AB é o receptor universal, porque ele pode receber sangue de todos os tipos sanguíneos do sistema ABO. Em compensação, o tipo O ele não tem proteína nenhuma, produz anticorpos para todos os tipos sanguíneos e, por isso, ele não pode receber apenas de indivíduos também de sangue O. E, nesse caso, ele produz aqui os anticorpos tanto contra as proteínas do sangue A quanto as proteínas do sangue B. Isso é importantíssimo, pessoal. Quem tiver aí com o PET de vocês, não esqueçam de olhar essa tabelinha, porque essa tabelinha vai facilitar muito na hora de vocês estudarem, ok? Seguindo aí, então, com o conteúdo, eles vão comentar, né, sobre essa questão de receptor, doador, como a gente falou, e tá aqui para vocês uma tabelinha mostrando exatamente quem pode receber de quem. Vamos arrumar isso aqui. Opa! A professora está com a mão torta hoje, não está saindo. Vamos lá, de novo. Quem pode receber de quem? Nesse caso, o A pode receber do A, tem aglutinogênio contra o B e recebe de A e O. O B, em comparação, ó, não pode receber do A, pode receber do B e do O. O AB recebe aí, ó, de todo mundo, como está representado aqui para vocês, e o O só pode receber dele mesmo. Em compensação, ele doa para todo mundo. Essa comparação de tipos de sanguíneos e doações sanguíneas também são muito importantes e trabalhadas. E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem também o fator chamado de fator RH, que também está relacionado ao tipo sanguíneo. Nesse caso, ele é muito trabalhado tanto para a doação de sangue. E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tem uma outra proteína de membrana de hemácia, que é chamado de fator RH, em que a gente tem indivíduos que são RH positivo, que vão apresentar os genótipos Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. Nesse caso, esse é o padrão dominante. E a gente tem o RH, conhecido como negativo, que é o Rzinho, Rzinho, que vai ser o padrão recessivo. E aí, o que vai acontecer? Assim como acontece com os tipos sanguíneos
que rejeitam o diferente dele, que apresentam uma proteína diferente, o fator RH negativo não vai ter a proteína RH e por isso ele vai rejeitar o RH positivo. Um caso muito preocupante, principalmente durante os processos de gravidez, é quando a gente tem uma mulher que é RH negativo, que gesta um filho que é RH positivo. Nesse caso, ele herdou o RH positivo do pai. Durante a primeira gravidez, ela vai ter, na gestação, no finalzinho, durante o parto, o encontro do sangue do bebê com o dela. E aí, assim como acontece processo de imunização de uma pessoa em contato com a doença, essa mãe agora vai passar a apresentar os anticorpos contra o fator RH. Se ela tiver uma segunda gravidez, ela vai ter o que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal, que é um processo em que a mãe começa a produzir anticorpos agora contra esse bebê que ela está gestando. E aí ela pode ter um processo de rejeição e vários problemas associados aí à gestação dessa segunda criança, que obrigatoriamente tem que ser RH também positivo. Professora, tem como evitar isso? Claro, a gente tem um soro anti-RH, que é normalmente injetado na mãe momentos antes do parto ou após esse parto, com o objetivo do corpo dela não passar por processo de sensibilização e assim não produzir os anticorpos. É uma forma de se evitar problemas numa segunda gravidez. Na primeira, esse problema não vai ocorrer porque o sangue do bebê não atravessa a placenta e não entra em contato com a mãe. Isso só ocorre apenas no momento do parto. Agora vocês têm as atividades que foram direcionadas aí para esse assunto comentado hoje. Leiam essas atividades, refaçam e qualquer dúvida podem colocar no comentário aqui desse nosso vídeo. Um grande abraço para vocês e bons estudos!